Empanadas argentinas. Quem já provou as famosas empanadas argentinas sempre fica com vontade de comer de novo, mas nem sempre dá pra gente voltar pra Argentina para comer as famosas empanadas. Como aqui não temos empanadas argentinas, eu resolvi fazer as minhas próprias empanadas. E é claro que com a minha massa caseira, que sim, é uma receita argentina. E como me pedem muito que eu compartilhe essa receita, então hoje estou compartilhando a receitinha da massa para as empanadas. E o recheio? O recheio fica a gosto e a critério de cada um. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, antes de conferir a receitinha, que é super simples, vai embaixo, clica no sininho, se inscreva no nosso canal. E aí sempre que a gente colocar um vídeo novo por aqui, você será avisado. E aí, se você fizer, depois comenta se você gostou ou não. Olha isso, vou dar uma mordida aqui. E hoje é dia de fazer a nossa massa de empanadas, que todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças. E na verdade é muito simples. Os ingredientes que a gente vai precisar para quem gosta de pão, por exemplo, são basicamente os mesmos ingredientes. Farinha, sal, água, ao contrário de um pão não vai fermento, mas vou colocar manteiga. E aqui, como eu sou uma pessoa que não quero sujar uma panela, a minha manteiga estava gelada e para não derreter, para não sujar uma panela, coloquei o copo dentro de uma xícara com água quente, que aí facilita na hora de a gente preparar a nossa massa. Então, se você quer fazer as famosas empanadas argentinas, não sabe como fazer, é muito difícil a gente encontrar massa específica de empanadas aqui no Brasil para a gente vender. Então, vem comigo que aqui a gente faz a massa das nossas empanadas. Então eu coloquei aqui nessa minha travessinha 300 gramas de farinha, porque é uma medida que eu faço que dá umas 10, 12 empanadas, dependendo do tamanho. Eu vou colocar aqui uma quantidade de sal, que é mais ou menos uma colherinha de chá. Vou colocar aqui, se você gosta mais salgada. Eu não gosto da massa muito salgada, porque aí tira o sabor do recheio. Então a massa ela tem que ser levemente sem sabor para a gente sentir o sabor do recheio da empanada. Vou colocar aqui a minha manteiga aqui no centro. Ai, Rose, mas eu não consegui derreter a minha manteiga. Precisa derreter a manteiga? Não, não precisa, mas aí dá um pouquinho mais de trabalho na hora da gente misturar essa massa para ela ficar bem homogênea. Mas é muito simples, você coloca num copo, coloca água dentro de uma xícara e aí ela já derrete. Ou você coloca numa panela, mas às vezes eu acho que fica muito quente. O que vai mudar nessa minha receita aqui, eu vou colocar uma pitada de açúcar. Por que eu vou colocar uma pitada de açúcar? Eu vou usar o demerara, porque eu quero que na hora de assar essas empanadas, como eu não vou passar ovo por cima, se você quiser passar, você pode passar, eu não vou passar. Então, para dar aquela cor na nossa empanada. A gente vem aqui, mistura e vai colocando água. Quanto de manteiga? Não falei quanto que eu tinha colocado de manteiga, né? Aqui eu coloquei mais ou menos 50 gramas de manteiga. A gente vem aqui, mistura. E aí, tipo, a gente vem aqui e mistura com a mão mesmo. Essa massa aqui a gente prepara um dia anterior, ou você prepara ela umas 4 horinhas antes e deixa na geladeira, porque aí a gente vai ter mais facilidade na hora de abrir e na hora de assar também a crocância dela fica melhor. Eu já fiz sem deixar na geladeira várias vezes, porque eu estava com pressa, então sim, por aqui acontece muito de eu preparar essas empanadas e aí eu resolvo fazer as empanadas de última hora e aí eu não coloco na geladeira, mas eu percebo que a textura não fica a mesma e também não fica tão fácil de abrir. Depois que vai para a geladeira, ela fica muito mais fácil de manusear. Então agora aqui a gente mistura. Então a minha massa já está nessa textura aqui, ó. Agora para facilitar eu vou colocar sobre a bancada para a gente sovar ela um pouco e deixar ela mais homogênea.
E aí, uma coisa que eu queria ressaltar que vocês vão achar muitas receitas de empanadas com banha, tá? Tanto faz vocês usarem banha ou manteiga. Como não tem banha por aqui, eu não uso muito, então estou usando manteiga. Algumas receitas também vai margarina, mas eu não gosto da margarina, então se você não tiver banha, use a manteiga que fica muito melhor. Então, eu já dei uma sovada aqui nessa minha massa aqui. O que eu vou fazer? Já deixei uma pronta na geladeira pra gente dar continuidade e eu também já fiz o meu recheio. Vocês viram que a massa é muito simples, é isto. Ela vai pra geladeira, vou pegar a outra massa lá e o recheio, cada um faz o recheio ao seu gosto. Então, eu vou pegar ali a massa e o recheio. Então, aqui está a massa que eu já deixei na geladeira. Então, ela vai estar mais consistente, a gente deixa ela aqui um pouquinho. E aqui a massa que a gente acabou de fazer, que eu vou levar à geladeira. E eu também já deixei o recheio pronto, porque o ideal é que tanto a massa esteja mais geladinha, quanto o recheio. E o recheio, eu fiz um recheio para ficar com uma cara mais tradicional, tá? Como eu sei que várias pessoas que vêm aqui tem gostos diferentes, variados. Tem gente que não gosta de legumes, não gosta de verduras. Então, eu fiz esse recheio aqui, ó, de quibe vegetariano. Porém, todavia, no entanto, para quem gosta de carne, uma receita tradicional, ó, parece uma carne. Então, aqui eu coloquei um quibe, refoguei um quibe, deixei ele amassadinho como se fosse um guisado. Coloquei cebola, tomate e no final eu misturei algumas azeitonas e na hora de preparar a minha empanada, eu vou colocar um pedacinho de ovo em cada empanada, porque a tradicional empanada argentina, ela vem com um ovo junto quando a receita é a de carne. Mas tem uma variedade muito grande de recheios que você pode colocar na sua empanada. Se você der um Google ali, você vai ver que tem uma infinidade. Uma que é muito consumida é a de queijo, né? A de queijo com legumes ou de verduras, tem a de milho verde com queijo. Você pode fazer uma abóbora, você deixou uma abóbora assada, você tira aquele miolinho e pode rechear a sua empanada, fica maravilhoso. Enfim, você pega o que tiver aí na sua geladeira e você prepara o seu recheio. Agora a gente vai esperar um pouquinho essa massa aqui, deixar ela uns minutinhos na temperatura ambiente, que eu não deixei. E aí a gente vai abrir a nossa massa. Então, deixei aqui a massa uns 2 minutos, mas o ideal é deixar uns 5 minutos, porque só vocês vão ver que ela tá bem consistente, bem geladinha. No entanto, em contato com a mão aqui, ó, e com o próprio abridor, nosso rolo de massa, ela já vai abrindo. E aí ela abre com bastante facilidade, não gruda. Eu vou colocando bem pouquinha farinha aqui. E aí quem tiver a maquininha para abrir massa, melhor ainda, né? A gente tem, mas para facilitar, para ninguém ficar cheio de desculpas que não tem como fazer as empanadas porque não tem a máquina de abrir massa, então eu vou abrir no rolo. E aí, se a pessoa também não tem rolo, pode pegar até uma garrafa. Então, já abri a metade da minha massa aqui. A espessura dela é legal que ela não fique nem muito fina, nem muito grossa, porque se ela ficar muito fininha, ela vai ficar muito quebradiça, tá? Eu gosto dessa espessura aqui. E se ela ficar muito grossa, ela fica muito maçuda, tipo uma pizza. E não é uma pizza, é uma empanada. O tamanho, cada um pode medir o tamanho que quiser. Eu gosto dessa travessinha aqui, que deve ter uns 12 centímetros. Depois eu vejo melhor, porque eu acho que fica um tamanho bem bom pra gente comer essa empanada. Ela não fica nem tão grande e nem tão pequena, mas se você quiser fazer menor, quiser pegar uma xícara, quiser maior e quiser pegar um pires grande, então fica o gosto de cada um, o tamanho da sua empanada. Então agora com a minha massinha cortada aqui, a gente faz o quê? Vem aqui, vou colocar o meu recheio e aí depois a gente coloca o ovo. Primeiro eu coloco o recheio aqui desta minha falsa carne aqui, mas para deixar feliz
quem quer fazer com carne, e para quem não come carne igual eu, pode fazer com esse quibe vegetariano ou só com legumes. Só com legumes fica maravilhoso. Agora a gente vem aqui, coloca um pedacinho de ovo aqui em cima, ó. E aí vem aqui, eu gosto de vir aqui colocar um pouquinho de água para poder fechar bem essa empanada aqui, para ela não abrir depois. Aqui eu não cortei direito, não tem problema. Só arrumar aqui. A gente vem aqui agora, fecha. Primeiro eu dou essa apertadinha aqui para deixar bem grudado e depois a gente faz aquele formato. Até vou colocar um pouquinho aqui, que ficou com farinha, que é o que chamamos do repulgue, que é aquele enroladinho das empanadas, né? Que eles vêm e enrolam aqui, que é aquele formato bem característico que tem as empanadas argentinas. E está pronta aqui a nossa empanada. Faremos o mesmo com o restante da massa. Estas sobrinhas aqui da massa que vão sobrando, a gente não joga fora. Depois, no final, vou juntar todas elas e aí a gente amassa de novo e a gente vai abrindo até finalizar o uso de toda essa massa aqui. E aí a gente vai assar, mostro aqui para vocês depois e eu mostro o resultado final. Mas vocês podem ver que é uma massa super simples de fazer, a gente que fica complicando, né? E a cozinha é isso, quando a gente gosta de alguma coisa, o bacana é a gente fazer e o sabor fica totalmente diferente. E isso também é bacana porque depois quando a gente vai comer em algum lugar, seja um restaurante ou seja na casa de alguém, para a gente reconhecer o trabalho que a pessoa tem de fazer aquele prato, de preparar aquela receita, né? E como a gente come todo dia, a gente come várias vezes ao dia, né? Muitas vezes a gente nem sequer presta atenção nesse ato tão maravilhoso que é o preparo da comida, né? Que envolve tanta coisa assim. Então é legal a gente cozinhar para a gente também aprender a apreciar esses momentos e agradecer tudo que a natureza nos oferece e a gente ter a possibilidade de preparar o nosso próprio alimento e também de poder escolher o alimento que a gente põe na mesa todos os dias. Empanadas prontas, aqui a massinha que sobrou. Fizemos 20 empanadas, rendeu bem essa massinha aqui. Como eu falei para vocês, eu gosto desse tamanho aqui, porque como normalmente eu gosto dessa empanada, comer umas duas junto com um cafezinho, ou fazer essas empanadas para degustar junto com uma taça de vinho, então eu não gosto delas muito grandes. Agora, quem quer fazer essas empanadas para usar como se fosse uma refeição, para comer no lanche da tarde, alguma coisa assim, pode fazer maior. Eu gosto menorzinho, porque aí a gente pode comer umas quantas, né? E nem é tanto assim. Então, fiz as minhas 20 empanadas, vou colocar nessa forma aqui e eu gosto de colocar um papel alumínio embaixo, porque eu não quero sujar muita forma. Vou colocar um pouco de azeite aqui. Então, eu passei um pouco de azeite por baixo e vou colocar as minhas empanadas aqui. Eu não vou passar ovo, como eu já falei lá no início. Eu vou passar aqui depois, em todas elas, um pouquinho de azeite de oliva e vou levar para assar no meu forno elétrico, que já está ligado há uns 15 minutos, a uns 250 graus, porque eu quero que ela fique assada, que ela asse mais rápido, que ela asse parelho em cima e embaixo. Eu vou deixar assando de 15 a 25 minutos, isso vai depender do forno de vocês, se vocês fizerem no fogão a gás, né, ou se o forno de vocês assar muito. Tem que ficar de olho no forno elétrico para a gente não queimar, né? Então, vou colocá-las aqui, vou passar o azeite de oliva, mas quem quiser passar ovo, pode passar. 20 minutos depois, cá estão as nossas empanadas. Ó, deu até uma queimadinha aqui por cima. Se você tiver um forno de pizza, um forno de barro, gente, aí vai ficar perfeito mesmo. E
Essa massinha fica bem sequinha, fica bem crocante, fica uma delícia. Dá pra gente fazer para comer na hora, dá pra gente fazer para congelar. Eu gosto muito de fazer e já congelar uma boa quantidade. Que aí, quando eu chego no final da tarde e lembro das empanadas, ó, já tô até salivando, e chego em casa, aquela vontade de tomar um cafezinho e comer uma empanada, o que eu faço? Pego umas 2, 3 empanadas, enrolo no papel alumínio, levo ao forno, deixo uns 10, 15 minutos dentro do papel alumínio, para elas descongelarem, mas não perderem a umidade. Enquanto isso, faço um cafezinho e aí é só degustar. Mas hoje eu vou deixar elas aqui arrumadas, a gente vai degustar elas junto com uma tacinha de vinho. Não resisti, 20 minutinhos e estão prontas aqui as nossas empanadas. Já provei para ver se realmente tá bom. Gente, tá maravilhoso. Essa massa aqui, ela fica muito gostosa porque ela fica bem sequinha, bem crocante. Se a gente deixar ela ali no forno ficar fora, ela pode ficar um pouquinho mais úmida, mais molhadinha amanhã, mas aí você dá uma aquecidinha no forno. Mas ela fica uma massa bem sequinha, bem crocante, bem saborosa. Vocês podem ver que eu não fiz uma massa muito grossa, porque eu gosto do recheio. Mas cada um faz o seu gosto, gente. Isso aqui fica maravilhoso. Só faltou aqui a tal da salsa crioula ou o chimichurri pra gente comer aqui junto. Mas não tendo, bora lá. Um vinhozinho e as nossas empanadas. Então, agora já tá a receita aqui, vão lá, façam a receita e depois me contem se vocês gostaram ou não, tá? Os ingredientes vão ficar todos aqui embaixo, dessa quantidade que eu fiz, e também vou colocar uma quantidade maior para quem tá empolgada e queira fazer uma quantidade bem grande e também queira fazer algumas a mais para congelar. Então, primeiro vou colocar a quantidade que eu usei para fazer essas 20 empanadas aqui e vou colocar uma quantidade maior para você usar, mais ou menos 1 kg de farinha aí para você fazer empanadas até não querer mais colocar no seu freezer. E lembre-se, cozinhar é um ato de amor de você mesmo.